Muito boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, meus jovens que estão nos assistindo nesta noite. Vão ligando lá teu Facebook, vão acessando as redes sociais, vão marcando as pessoas aí, porque hoje nós temos um assunto muito importante, hoje concernente a todos nós. Nós temos alguns convidados mais uma vez aqui especiais, em principal, né, nosso pastor Fábio ali da... Onde que é mesmo? Congregação da Ronda. Congregação da Ronda. O pastor Fábio que já está ali há quanto tempo, irmão Fábio? 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses arrebanhando, né, aquele povo ali para o Senhor. E ele que é pai da Esther, do Emanuel, esposo da irmã Juliana, que deve estar assistindo lá. Irmã Juliana, liga lá o Facebook e assiste nós lá. Então eu convido todos os jovens a assistir e participar conosco, fazer perguntas, mais uma vez no nosso programa Diz Aí, nosso segundo programa. Manda lá na hashtag Diz Aí, as perguntas. Então fique à vontade. Eu já quero convidar nosso apresentador e coordenador de jogos, o presbítero irmão Tiago, para estar participando aqui com a gente das perguntas. E logo após o irmão Fábio já também, nosso pastor ali, vai estar na Berlinda, mais uma vez, como eu falo aqui, aquele dia eu disse que o Dorival ia estar na corda bamba, hoje o pastor Fábio vai estar ali na Berlinda, porque nós vamos perguntar bastante coisas, e você fique à vontade para perguntar também, meu irmão. Amém. Venham vindo aí, irmãos, Tiago e pastor Fábio. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero aqui chamar o César, o pastor Fábio, para estar se sentando com a gente. Eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Alguns versículos, chega, pastor Fábio, alguns versículos que às vezes você sempre se pergunta, você fala assim: a tua palavra escondida no meu coração para não pecar contra ti. E hoje nós vamos entender acerca desses versículos, entender o porquê da palavra em nossas vidas. Vamos começar, peço ao pastor Fábio se sentar, o César se sentar, e nós já vamos de antemão dar uma saudação aos irmãos que estão assistindo, aos irmãos das congregações, aos jovens do setor número 5, a todos os demais jovens que estão conosco e demais irmãos que porventura está online ou de repente está assistindo logo após que nós já publiquemos esse vídeo. Após nós estarmos terminando a série de perguntas, nós vamos fazer uma oração, e se Deus quiser amanhã a gente vai colocar lá no YouTube. E eu peço aos irmãos também, se você estiver no YouTube assistindo, curta, comente, compartilhe o vídeo, envie para pessoas que você crê que necessita entender mais acerca da palavra do Senhor. Não é verdade, irmão César? Nós precisamos compartilhar cada vez mais desses vídeos. É um mecanismo que Deus colocou em nossas mãos para propagar mais a palavra. E lembrando, irmãos, que o vídeo do Diz Aí passado, do primeiro programa, já está lá no YouTube, acesse lá. Você vai ter todas as informações sobre o vídeo e também vai poder participar do que você não participou ao vivo ali. Vai poder aprender sobre o assunto que o irmão Dorival lá da Vila Romana estava falando conosco. Amém. Irmãos, aos irmãos que estão assistindo, eu quero pedir, se porventura durante essa transmissão ou logo após essa transmissão surgir alguma dúvida, alguma pergunta, eu peço a vocês, mandem nos comentários perguntas ou porventura mandem no meu WhatsApp. Aos irmãos do setor número 5, que conhecem a gente e tem lá nos grupos. Se porventura você não é do setor número 5 e não nos conhece pessoalmente, deixe nos comentários desse vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube, que nós vamos estar depois respondendo, enviando resposta, deixando cada vez mais claro a palavra do Senhor para a sua vida. Mas já vamos começar as perguntas. Eu quero já fazer uma pergunta ao pastor Fábio. O pastor Fábio está conosco, um grande amigo, nós conhecemos há não muito tempo quanto o irmão César, que já faz mais tempo, mas nós conhecemos um pouco. Eu creio que você que está assistindo, você conhece, talvez tenha assistido o vídeo do YouTube lá do pastor Fábio no canal. Até um vídeo agora esses dias assisti lá acerca do Espírito Santo. Eu sou um dos que curtiram os vídeos. Eu peço a vocês, acesse lá o YouTube, Fábio Santos. O Fábio tem que ter o acento, porque senão você não vai achar. Também no Facebook, pastor Fábio Santos Oliveira. Santos Oliveira. Procure lá. Tem Instagram, pastor? Não. Então, no Instagram não procure, porque você não vai achar. Mas no YouTube e no Facebook tem. Eu peço a vocês, acessem lá o canal do pastor Fábio no YouTube. É uma bênção. Todo
toda semana tem uma palavra que vai edificar a sua vida. Tem semana que tem mais de uma, né, pastor? Sim. Amém. Mas vamos, por antemão, vamos fazer uma pergunta que eu creio que você também se pergunta como uma pessoa que está já há um tempo na caminhada tenha se convertido. Eu quero perguntar ao pastor Fábio: pastor, como foi a sua conversão ao Senhor Jesus? Primeiramente, boa noite, Tiago, boa noite, César, boa noite, jovens, todos os nossos irmãos que estão online aí. Quero comentar um pouco sobre a minha conversão. Foi ali por volta do ano de 2005, onde a gente começou um sério problema com meu irmão menor, um problema de ordem espiritual, e até que um dia chegou uma mulher na frente da nossa casa e pediu para minha mãe se ela poderia entrar para realizar uma oração. A irmã Verinha lá no Xangri-Lá, ela entrou, realizou a oração e entregou um recado de Deus, que era para a gente começar um propósito com o Senhor, começar a ir para a igreja evangélica, e ali a gente começou a ver uma grande transformação na vida do meu irmão, coisas que ele já havia perdido 2 anos letivos na escola devido a esse problema, e em menos de 15 dias o problema foi solucionado. E após isso, eu e a minha esposa começamos a abraçar verdadeiramente a causa, entendemos o chamado, e a partir de 2005, dia 26 de março de 2005, a gente desceu as águas para a glória de Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de saber, já puxando esse assunto mesmo, um pouquinho sobre a tua história de vida, né? A gente sabe que hoje o irmão Fábio, aqui, o nosso pastor, ele é coordenador de pós-vendas lá na MacPonta, né? E teve uma carreira, uma caminhada para chegar até aí, teve uma caminhada para chegar a ser pastor. Ninguém nasce pastor, ninguém nasce coordenador, ninguém nasce, né, vamos dizer assim, já lá num degrau mais em cima, mas a gente vai subindo conforme a vida vai levando. Sim. Então, assim, comecei a trabalhar bem cedo, com 14 anos, entrei na Expresso Princesa dos Campos, né, como estagiário na parte da mecânica diesel. Fiquei ali durante 10 anos, foi um bom aprendizado, onde nós conhecemos com o César ali também. E aí passei por algumas outras. Princesa dos Campos eu me converti, né? Tinha um passado um pouco meio feio, né? Humanamente falando, carnalmente falando, fazia muitas coisas que não agradavam a Deus, porém ainda estava de uma forma que eu não entendia, não compreendia o que verdadeiramente era o pecado, né? Porque quando a gente ainda não conhece a palavra de Deus, a gente acha que algumas coisas são normais, César. A gente acha que algumas coisas não faz mal e não tem nada a ver, como aliás alguns jovens e alguns crentes ainda dizem isso até os dias de hoje, né? Então isso, graças a Deus, ali por volta de 2005 a gente conheceu Jesus, se convertemos, que Deus veio nos honrando pela misericórdia do Senhor. A partir de 2010 fui cuidar da primeira congregação, né? E no ano de 2012 a gente veio para a Assembleia de Deus, e algo que me chamou muita atenção, que a gente veio para a Assembleia de Deus, eu com a minha família, e no dia 7 de fevereiro de 2012, e no dia 10 de março a gente assumiu a congregação de Santa Teresinha. Então a gente viu ali Deus nos honrando para a glória do Senhor. E aí a gente vem crescendo pela misericórdia dele, né? Cada dia mais se entregando ao Senhor e dependendo dele. Esse é o segredo. Amém. Meus irmãos, nós estamos nesse começo, entendendo um pouquinho mais, aprendendo um pouquinho mais sobre a vida do pastor Fábio. E como, se você assistiu o programa passado, você viu que a vida da pessoa, nossa vida pessoal, ela faz de muita importância na nossa trajetória. Muitas pessoas querem apagar o passado, apagar a sua vida pessoal com a vida ministerial. Não sei como a gente separar. A gente às vezes tem uma palavra que eu particularmente eu acho que é errado, a questão secular, eu trabalho secularmente. A gente separar a nossa vida cristã, a hora eu sou cristão, a hora eu sou secularizado, né? Então, já aproveitando que nós estamos falando ainda dessa questão mais pessoal, pastor Fábio, você consegue, não sei se talvez eu vou conseguir fazer a pergunta clara para que possa responder, mas você consegue ver a tua vida profissional, pessoal e a tua vida ministerial caminhando junto, ou às vezes ela tem uma racha, assim, uma briga entre elas? Sim,
Eu acredito, Tiago, que a nossa vida, como você já disse de antemão, ela é conjugada. Não tem como a gente, no trabalho, se esquecer que a gente é cristão. Então, tanto a gente como na parte ministerial, quanto na parte secular, tudo precisa andar muito sincronizado, né? Para que uma coisa não afete a outra. A gente começa a olhar para a Bíblia Sagrada e vai ver princípios bíblicos até mesmo no nosso trabalho. E isso vai acarretando, uma coisa vai puxando a outra. Eu acredito que a nossa vida secular, ministerial, familiar, elas precisam sempre andar juntas. Não tem como dividir isso aí. A partir do momento que eu divido isso, que no meu trabalho eu não sou cristão, ou que na minha casa eu esqueço totalmente do meu trabalho, dos meus princípios, eu acho que aí já começa um grande problema, um dilema para a família. Então, o nosso tema hoje, a gente vai começar a puxar agora o nosso tema, que a gente já conheceu um pouquinho da história do pastor Fábio, né? É bem resumido, porque se ele for contar a história aqui é grande, né? Já tá velho, é brincadeira, mas eu brinco com o Fábio, né? Eu chamo até de irmão, nem de pastor muitas vezes, porque ele tem uma intimidade já de mais de 14 anos, acredito. Estou perdido no tempo, mas é mais ou menos isso aí. Então, o nosso assunto hoje é por que estudar a Bíblia com profundidade. Então, agora nós vamos começar a entrar nesse assunto. E, jovens, eu tenho certeza que você que está na sua casa dúvida sobre isso, né, e sobre aquilo que a Bíblia fala mesmo, né? Então, nós vamos entrar nesse assunto para que a gente possa esclarecer algumas coisas. Eu já quero perguntar, pastor, quem foi a tua maior inspiração, assim, para o conhecimento, para buscar a palavra? Quem que foi para você? A minha maior inspiração desde a minha conversão, no César, no Tiago, foi uma missionária, conhecida como missionária Vera Prestes. Uma mulher que, muito dedicada ao ensino, se aprofundava no ensinamento, nas meditações, nas pregações dela. Você sentia tanto Deus nas mensagens dela, quanto profundidade da palavra. Professora no seminário Peniel, uma mulher de Deus, nossa amiga. E uma certa feita o nosso pastor Delcio Inglês, me convidou para ministrar a minha primeira escola bíblica. E com aquele desejo que eu estava, Tiago, eu tentei preparar a melhor escola bíblica, né? Porque, na verdade, nunca tinha ministrado a escola bíblica. Mas com base naquilo que eu já tinha visto e já havia percebido o que precisava acontecer numa escola bíblica, eu tentei dar o meu melhor, né? E vinha de uma época, de uma vida financeira bem complicada, uma prova que a gente estava passando. Eu ministrei aquela aula, César, e no final, para a glória de Deus, né, a irmã Vera chegou para mim e falou assim: "Não, Fábio, você tem vontade de fazer algum curso teológico?" Eu falei: "Tenho, mas só no momento eu não tenho dinheiro para fazer esse curso." Então vai lá e se inscreve lá. E ela, para a glória de Deus, né, ela foi lá e conseguiu me abençoar com o curso de bacharel em teologia. Então eu vi tanto Deus na vida dela em todas as áreas. Espiritualmente falando, ela buscando a profundidade e ela vendo o ministério na minha vida, né? Ela vendo que Deus poderia me usar na palavra e eu posso dizer que ela literalmente investiu no meu ministério. Então foi uma experiência muito boa que eu tive e eu louvo a Deus pela vida da irmã missionária Vera Prestes. Hoje ela está lá na cidade no estado de Santa Catarina, fazendo missões e o nome do Senhor está sendo glorificado. O irmão César perguntou acerca de uma pessoa comum para os nossos dias, né? Quem mais lhe inspira? Eu quero perguntar acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez muita coisa, até nós estudando a palavra, nós vemos que muito provavelmente teve muito mais milagres que não puderam ser relatados. Na Bíblia Sagrada teve muito mais feitos, porque senão ia ficar só em milagres, sendo que não era só um milagre. O milagre era uma consequência, né? Mas do exemplo de Jesus Cristo, qual que você acha que foi o maior exemplo que ele nos trouxe acerca da palavra do Senhor? Amém. Tiago, eu gosto aqui do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. No capítulo 5 e no versículo 2, a Bíblia vai dizer assim, ó: "E abrindo a boca, os ensinava dizendo." E abrindo a boca, os ensinava dizendo. Eu costumo dizer que nosso Jesus ensinava muito com a boca fechada.
Esse é o maior ensino que nós, como cristãos, precisamos dar, que é o nosso testemunho, né? Há muitas frases que dizem que aquilo que a gente faz soa tão alto que as pessoas não conseguem ouvir a nossa voz, porque o testemunho que a gente dá fala muito mais alto do que as nossas palavras. Então, com base nesse texto, nós percebemos Jesus ensinando com a boca fechada, e quando ele abria a boca, ele trazia lindos ensinamentos. E o melhor exemplo que eu olho para Jesus e admiro é que Jesus ensinava com a maior preocupação que nós, os pregadores, os ensinadores da palavra, precisamos ter. O que? A receptor, aquele ouvinte da palavra. Qual que é o meu objetivo de ensinar, de pregar? Simplesmente para falar? Simplesmente algumas pessoas estão correndo atrás de status, mas qual que é o maior objetivo? O maior objetivo nosso, e que era e é o objetivo do nosso Jesus, de ensinar a palavra a ponto que essas pessoas venham a compreender. Jesus ensinava muito por parábolas. Para quê? Para que as pessoas comparassem o seu cotidiano com o seu ensinamento. E a aplicação desse ensinamento trazia para essas pessoas uma resposta muito rápida, porque o ensinamento era prático. Então, quando Jesus pregava por parábolas, eles entendiam facinho a palavra do Senhor e compreendiam as comparações que Jesus fazia. Então, quando eu olho para Jesus e eu olho para as parábolas, eu vejo Jesus interessado com os receptores, com os ouvintes, dizendo: vocês precisam aprender aquilo que eu estou falando. É isso que eu ia falar, como o Fábio falou, eu falei, é um ensinamento na prática. É uma coincidência, talvez, ou uma bênção. Nós três somos professores do Senai, né? Então eu principalmente, o Thiago é mais teórico, né? Mas eu principalmente gostava de ensinar muito na prática. Então a gente vê a diferença, muitas vezes, do tipo de aprendizado de cada pessoa. E Jesus ensinava para todos, né? Todo mundo. Uma pergunta, pastor, que muitas vezes a gente tem vergonha de falar, mas assim, você tem alguma coisa que você não conseguiu entender lendo a Bíblia? Essa pergunta do pastor, eu conheço tudo, né? Eu tenho algumas coisas, não vou falar aqui, irmão, mas depois a gente, se der tempo, a gente fala. Irmãos, eu quero responder essa pergunta com um versículo que é muito interessante para nós, e que eu acho que também que é um dos versículos chaves para a gente continuar estudando. Porque na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 16, Pedro falando, ele diz assim: falando disso, como em todas as suas epístolas, ele está falando de Paulo, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então Pedro, analisando alguns textos que Paulo trazia, e quando nós mesmos vamos observar e ler e estudar a palavra do Senhor, né, que é necessário já a gente fazer uma diferença aqui entre leitura e estudo, né? Quando a gente vai estudar, a gente vai se aprofundar na palavra do Senhor, e a leitura muitas vezes é aquela leitura corriqueira. Nós vemos aqui Pedro falando dos pontos difíceis de entender. E é muito interessante que no Velho Testamento já está escrito lá que algumas coisas só serão reveladas naquele dia. Então nós, como estudantes da palavra, César, nós precisamos ter muito cuidado, é uma linha muito sensível, para a gente não querer descobrir algo que não será descoberto aqui na Terra, e que não é para descobrir agora. E nessa ideia de muitas pessoas procurarem revelações profundas demais, elas acabam entrando em algumas heresias. Então Pedro, com a sua sabedoria, e eu gosto muito do apóstolo Pedro, toda a sua trajetória, a sua conversão, quem ele se tornou, porque antes era um indouto, e Jesus falou lá em Lucas 22, versículo 31 a seguir, que quando ele se convertesse era para ele ensinar aos seus irmãos. Então Pedro se converteu, estava apto para ensinar, mas Pedro deixou um ensinamento: ei, se cuidem que há pontos difíceis de entender. E eu acredito que muitos obreiros, pastores, leitores, amantes da palavra do Senhor, têm muitos versículos que ficam com uma pulga atrás da orelha. Mas isso eu acredito que seja o motivador
do contínuo estudo da palavra do Senhor. Querer descobrir, buscar uma explicação com base bíblica, né? Porque a nossa hermenêutica vai nos mostrar uma regra áurea da hermenêutica, que é a interpretação da palavra, que a Bíblia explica a própria Bíblia. Eu não preciso simplesmente procurar respostas fora. Não, dentro da própria palavra eu tenho as respostas que eu preciso. Meus irmãos, eu creio que você está se alegrando em ouvir as palavras do pastor Fábio. Nós estamos aqui do lado, mas ficamos até meio perdidos no que perguntar para ele, porque nós vemos que é muito conhecimento e também muita prática de conhecimento. Nós vemos que a Bíblia não é só para ser estudada, mas sim para ser vivida. Mas eu quero continuar nessa linha de raciocínio e eu quero fazer uma pergunta, qual nós mais novos, vamos dizer assim, principiantes na pregação do Evangelho, talvez você pregador, você que está iniciando também, se pergunta o que é melhor eu preparar uma mensagem. Essa pergunta não foi mandada no WhatsApp. Essa pergunta que eu escrevi ela agora. Eu sabia que o Thiago ia fazer. Sempre tem uma pergunta nova. O que é melhor? Eu preparar uma mensagem com bastante profundidade bíblica e trazer para a igreja, mas independente se é um dia de estudo ou um dia de pregação domingo, assim, vamos dizer assim, uma pregação evangelística. O que é melhor? Eu trazer uma mensagem mais profunda, com um rico conhecimento bíblico, ou uma mensagem um pouquinho mais superficial, mas sempre teológica, não essas mensagens que hoje em dia a gente vê, que são superficial, mas fogem da teologia. O que o senhor acha melhor para nós, uma dica para nós? Tiago, eu sempre, a partir do princípio, é bem verdade, só para a gente entender aqui, quando comecei a pregar ali por volta de 2007, 2008 mais ou menos, quando comecei a ter as oportunidades para pregar, vocês podem até ficar meio questionando assim, mas eu várias vezes, Tiago, eu entregava o jejum, César, até comentava com o César umas vezes, entregava o jejum depois da mensagem, 10 horas da noite. Por quê? Porque eu pensava que aquela pregação minha seria a pregação que ia descer fogo do céu. E o meu ministério sempre foi um ministério da palavra, só que no início eu queria ver anjo sendo pego pelo pé, essas cultos, entendeu? Comecei a pregar, ia lá, chegava e pensava, nossa, vai acontecer isso, nossa, que revelação da palavra, e pensava, nossa, vai ser bênção. Só que a minha ideia e o meu ponto de vista era diferente, e os resultados eram diferentes. Às vezes eu pregava e ia embora frustrado, porque naquela noite talvez não teve uma cura, não teve um batismo com o Espírito Santo, não teve uma palavra de conhecimento, de revelação, e aí eu ia frustrado. Mas com o passar do tempo, comecei a amadurecer na presença de Deus. E eu comecei a entender o que verdadeiramente importava para os cristãos. O que verdadeiramente importa para os cristãos. Porque em alguns momentos, eu sou um pouco crítico nessa parte, algumas mensagens muito pentecostais, movimenta tanto o culto que você chega no final do culto e pergunta para o irmão, irmão, como foi o culto? O irmão fala, foi uma bênção. Qual foi a mensagem? Não sei, mas o culto estava uma bênção. Então, comparando esse culto mais fervoroso, que eu gosto também, sou pentecostal, mas com o ensinamento da palavra de Deus, eu prefiro o ensinamento. O ensinamento você deixa uma planta, uma semente lançada no coração do cristão, e quando você deixa essa semente lá, isso vai despertando nele um desejo de conhecer mais a palavra do Senhor. Então, o lindo da palavra do Senhor é que Hebreus 4:12 vai dizer que essa palavra é viva e eficaz. Por ela ser viva, ela tem várias interpretações. É óbvio que eu não posso ferir a interpretação bíblica, mas eu preciso entender que ela é viva, e por ser viva, o Senhor continua trabalhando em nossas vidas através da palavra. É muito bom quando você prega uma palavra e passa lá depois de tanto tempo, alguém chega e diz, eu lembro daquele ensino que você trouxe, daquela mensagem que você pregou, eu lembro tintim por tintim dela. Isso é um sinal que o objetivo da palavra, César, foi alcançado. Qual é? Entregar a mensagem, o receptor entender a mensagem, né?
como está escrito lá em Neemias 8:8, quando Esdras tem uma mensagem para o povo e o povo entende o que Esdras pregava e ensinava. Esse é o maior objetivo da igreja, e eu gosto muito dos cultos de ensino, de profundidade bíblica, que a gente fica da onde sai tudo isso, né? E depois você vai ver que estava tudo escrito, só que a gente não conseguia enxergar. Estava tão fácil de ver. Irmãos, só para deixar claro para os irmãos, hoje tem um músico de verdade aqui que é o Elisé. No programa passado eu quebrei um galho ali, mas o irmão Elisé está aí, daqui a pouquinho ele vai tocar um hino aí para nós. E vamos aproveitando participar, irmãos. A próxima pergunta aqui, eu vou perguntar uma coisa antes para o Fábio, mas não tem a ver com a pergunta aqui, depois eu vou fazer a pergunta. A primeira vez que você pegou na Assembleia de Deus foi lá na parte do café? Quando você foi convidado em culto de jovens? Primeira vez na Assembleia foi no Parque do Café. Foi no Parque do Café, que legal. Então, lá acho que deve ter dado uma vontade de ser assembleiano. Vamos deixar isso tudo. Então, a pergunta seguinte qual foi o start que você teve, né, para querer estudar com profundidade? Qual foi assim o momento porque você aceitou Jesus? Sim. Né? Claro que você já comentou lá da missionária e tudo, mas assim, você aceitou Jesus e teve um caminho até você ter aquela, poxa, eu tenho que estudar isso aqui, porque isso aqui é interessante para mim, né? Não é interessante para a vida. Né? Sim. O start para a profundidade da palavra, César, como eu vinha de um ponto de vista um pouco mais pentecostal, entre aspas, assim, em relação ao que o povo imagina. O povo vê, profecia, revelação e tal, e sempre foi esse o meu plano. Senhor, me usa na revelação, me usa na revelação. E quando a gente vai conhecer a palavra de Deus, você começa a estudá-la, você começa a entender alguns pontos. E quando eu entendi qual era o ministério que Deus tinha para a minha vida, eu acho que o start foi aí quando eu verdadeiramente entendi que o meu ministério não era sair pulando. O meu ministério era alimentar um povo com uma palavra sólida e concisa. Então, a partir desse momento que eu comecei a procurar mais. Procurava, lia muita leitura, aprendendo, ouvindo pregações, áudio, vendo vídeos, para quê? Buscar mais informações. Então, mas até isso, César, eu acho muito interessante, quando Paulo vai falar ali aos irmãos de Tessalônica, que era para se cuidar com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve. Então pode ser cartas, epístolas, que a gente tem que se cuidar. Às vezes você está querendo se aprofundar, mas está ouvindo a mensagem errada. Você está querendo se aprofundar na palavra, mas está lendo o livro errado. Então a gente tem que ter até esse cuidado. Eu quero ser um pregador, mas está vendo uns youtubers aí que não tem mais. E o interessante, né, pastor, que a escola assim, de revelação, a palavra é a revelação. Sim. Né? A partir do momento que você prega a palavra, que você estuda a palavra, ela está se revelando a você. Eu tinha muito essa visão, eu ficava imaginando, nossa, mas por que as pessoas querem tanta revelação, sendo que a palavra se revela? Né? Pode continuar. César, quando eu comecei a entender, eu amo muito o Salmo 119, porque eu chamo ele do Salmo da Palavra. O Salmo 119, o verso 18, diz assim, desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da sua lei. Então, quando a gente pede isso para Deus, e como César já falou, não tem coisa melhor que um pregador que pregou a palavra, se preocupou com pregar a palavra, no final, no término do culto ali, alguém chegar e falar, essa palavra foi para mim. Essa palavra você descreveu a minha vida pregando. Não tem coisa melhor do que você entender que essa palavra verdadeiramente foi de Deus. Porque eu costumo dizer, Tiago, que nos 66 livros da Bíblia Sagrada, nós corremos um grande risco de pregar a mensagem errada para aquele dia. De diversos temas que, pela misericórdia do Senhor, o Senhor vai colocando no nosso coração, a gente corre o risco de pregar a mensagem errada. Então, além de estar com a mensagem, você precisa estar na direção do Espírito Santo para entender qual é a mensagem para aquela oportunidade. Então, isso eu entendo, César, que a gente precisa buscar a revelação. O start na minha vida veio quando eu entendi verdadeiramente qual era o meu ministério.
que Deus falou para mim, ao meu coração, que Deus iria me usar na revelação, mas na revelação é a palavra. Isso mesmo. Irmãos, e por que eu perguntei isso? Porque a primeira vez que o Fábio foi convidado para pregar a Assembleia de Deus, eu nunca tinha visto, né? Eu tinha ouvido uma pregação sua, mas assim, o irmão Fábio não respirava. É sério, ele pregava, falava, pastor, isso. Muito rápido, assim, não respirava. A gente entendia tudo que estava sendo falado, o ensinamento que estava sendo transmitido, mas era muito rápido. E essa evolução de entender que é a palavra, que é a profundidade da palavra que revela, você acaba entendendo que não é você, mas sim é a palavra que faz. Não precisa de métodos, né? Exatamente. Continuando, exatamente nesse ponto, acredito que vai ser a continuação. O pastor Fábio vai continuar respondendo quase a mesma pergunta. O que a palavra de Deus, o que a Bíblia em si, ela provoca em nós? O que ela provoca em você quando você estuda e fala assim: meu Deus do céu, o que é isso? Tiago, eu gosto muito disso, né? Gosto de pegar muitos livros também, comentários, e eu costumo falar para minha esposa que eu começo lendo um livro. Quando eu acho uma frase, e essa frase me leva para um personagem, para uma passagem bíblica, e isso me instiga a procurar mais informações com base nisso. E quanto mais informações você vai adquirindo e elas começam a se encaixar, você começa a dar glória a Deus. A minha esposa, muitas das vezes, a gente eu estou ali dirigindo, ela está do meu lado, e eu começo a falar sozinho assim, e ela fala: o que você está falando? Não, eu estou pregando aqui, fique em paz. Então, são revelações da palavra do Senhor que o Senhor vai nos trazendo, né? Isso que é a sensibilidade que a gente precisa ter, que o Senhor nos revela, porque nós olhamos e entendemos que conseguimos ver Deus em muitas coisas. Podemos até dizer em todas as coisas, não vamos ir para uma teoria panteísta, que Deus é tudo. Deus não é tudo. Deus pode ser contemplado em tudo, né? Mas Deus não é tudo. Então nós começamos a olhar, e eu gosto disso, porque muitas das vezes, o que você está falando? O que você está pensando? Eu falo: não, estou pensando aqui no texto, estou recebendo uma revelação da palavra do Senhor, né? E só concluindo aquilo que o César falou, a minha esposa, ela, para a glória de Deus, ela consegue ver a minha melhoria, né? A gente não é nada, mas ela consegue ver a minha melhoria, porque ela viu a primeira pregação, né? Então a primeira pregação de 15 minutos, irmãos, eu não conseguia olhar para a nave da igreja. Eu ficava com o olho fechado, pregando que nem um desesperado, e olhava para os lados para abrir o olho um pouquinho, né? Como o César falou, era uma ansiedade de ver o fogo descer, das coisas acontecerem, mas não acontecia, porque o trabalhar estava na palavra. E como um grande ensino que eu deixo aqui para todos os pregadores, aqueles que almejam o ministério, pregue a palavra. Se você pregar a palavra, você jamais vai errar. Pode ser o menor texto que você prega ali, pode ser a mulher do fluxo de sangue, que todo mundo prega, que é conhecido bastante, mas pregue, não sai do texto, não feriu o texto que você pregou bem. Às vezes pessoas querem vir com grandes revelações da palavra, se atropelam tudo e acabam machucando. A gente, como pastor, a gente tem todo um cuidado para saber quem você coloca para pregar. Convide tal. A gente, na nossa época, a gente está vendo pessoas se oferecendo para pregar. Ei, me convida lá, me chama lá, que eu vou lá, hein? Se você me chamar, eu vou. Eu te convido aqui, você a base de troca. Isso, eu já tive essa oportunidade de alguém chegar e falar: ei, irmão Fábio, convida fulano para vir aqui que ele te leva lá depois. Eu acho que esse não é o evangelho que nós servimos. O Deus que nós servimos, Ele, quando quer nos levantar, Ele nos levanta. Em relação ao pastoreio, eu acredito que todos os pastores têm esse cuidado. Nosso pastor presidente José Polini tem esse cuidado do que? De saber quem a gente coloca nos nossos cultos. Porque tudo aquilo que eu venho ensinando, pregando a tempo, preparando, capacitando pessoas com base na palavra do Senhor, às vezes em uma pregação de alguém que venha de fora sem noção, eu posso jogar no chão, jogar fora, melhor dizendo, tudo aquilo que eu ensinei. O trabalho que foi construído, né? Porque isso mesmo. Você constrói um muro tijolo por tijolo. Sim. Mas se alguém vier enquanto não estiver seco,
Ele derruba todo o muro, Verdade. todos os tijolos e simplesmente uma. Então, esse é o maior cuidado que nós, os pastores, obreiros, precisam ter. Saber quem vai colocar no culto. Ah, mas prega bem, tem uma boa desenvoltura, irmãos, às vezes a desenvoltura não é tanto. Isso é com o tempo que a gente vai conseguindo melhorar, né? Que nem eu falo com a minha esposa. Hoje eu consigo olhar no grão do olho da pessoa, né? Mas antes eu pegava com a cabeça para baixo, olhando para as paredes. Mas isso é a graça de Deus e a misericórdia de Deus. E por mais preparado que esteja psicologicamente, a perna treme. Treme. Se não tremer, tem algo errado. Né? Eu quero fazer um comentário antes do César fazer a próxima pergunta. Quem está assistindo e é daqui de Ponta Grossa, é das Assembleias de Deus, conhece o pastor Fábio, sabe a desenvoltura dele no culto. Eu queria que vocês olhassem o making-off dessa gravação antes de nós entrar ao vivo. Parecia um menino andando de um lado para o outro, falando que estava nervoso aqui, irmãos. Alguns irmãos a gente conversando, né, a gente preparando esse programa, e a gente conversando com alguns irmãos, e alguns irmãos falaram para a gente: não, eu não posso ir lá, eu não vou conseguir, eu fico nervoso na frente, lá eu não tem jeito. Falei, mas só vai estar 5, 6 pessoas. Mas a impressão é que tem uma plateia enorme nos assistindo ao vivo, só que presencialmente. Vocês estão ao vivo, só que estão online, né? Nós não estamos vendo vocês, nós não sabemos. Até se você está no seu quarto, está no sofá, você está jantando, o que você está fazendo agora? Mas a maneira qual nós estamos transmitindo parece que é tudo novo para nós. Às vezes a gente faz alguma coisa assim, até faz uma brincadeira, mas a gente está muito nervoso, irmãos. Eu peço até os nossos erros, eu peço perdão aqui, mas creia que Deus está nos usando para transmitir uma palavra para você, para entender mais acerca da palavra, acerca do Evangelho. E é muito bom esse momento. Amém. Então, jovens, relacionado a tudo isso que o pastor Fábio está falando, que a gente está comentando aqui, você que tem desejo de pregar a palavra, que tem desejo de ser um ensinador, né, pega esses exemplos. A gente está trazendo justamente, a gente criou esse programa com todos os jovens do setor, com todos os líderes, para nós usar de exemplo vida de pessoas daqui. Porque muitas vezes a gente busca exemplos lá na TV, naqueles artistas gospel, né? Que pregam, que isso, que aquilo, e muitas vezes a gente não sabe a vida das pessoas. Mas hoje a gente traz esse programa justamente para que você entenda a vida de cada um aqui e como a gente trabalha para que levar o melhor, né? A melhor palavra que a gente pode estudar para a vida de vocês. Então eu sou um exemplo vivo que os momentos que eu mais senti a presença de Deus, pastor, foi dando aula na escola dominical para jovens. Foi os momentos que eu mais chorei, mais vi jovens chorando. Então muitas vezes aquela palavra fervorosa que a gente pensa: traga um pastor avivalista. O que é um pastor avivalista? Né? Então eu não interpreto assim, interpreto que a palavra viva, ela produz o fruto e a gente vive disso. E a próxima pergunta ali, não é nenhuma pergunta. Eu queria que você nos desse, pastor, uma dica, né, para todos os jovens que querem aprender, para nós mesmos que sempre somos aspirantes ao Evangelho, a pregadores, a professores. Eu sou um aspirante, todo dia estou aprendendo. Deixasse para nós um método, vamos dizer assim, que você mais usa, assim que o pastor Fábio mais tem, ou que mais causou interesse em conhecer e estudar a palavra. O método que eu mais uso. Isso é complicado, né? Mas falando em métodos, eu gosto daquele texto que Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir, que ele fala para se cuidar com as astutas ciladas do adversário. E a palavra cilada ali significa método, que vem do grego metodel. E o método é um meio para atingir um fim, um objetivo, né? Então nós temos que criar os nossos métodos. Da mesma forma que o nosso adversário, como os meninos aqui estavam falando, a gente tem brinca de chamar de Chico Tripa, né? Mas é uma forma que a gente brinca porque a gente não tem medo do diabo, né? A gente em Cristo Jesus não tem medo do diabo. Eu falo Chico Tripa em algumas mensagens brincando, né? Porque
entendo que o meu ministério é um ensino, é fazer com que a pessoa grave a palavra, tenha concentração na palavra e absorva o ensinamento. Então, volto aqui e digo assim, quando eu falo Chico Tripa, né, o Thiago até brincou, eu vou perguntar o que significa o Chico Tripa, né? E aqui veio a oportunidade agora. É porque a gente não tem medo dele. Eu já vi crente dizendo assim, coisa ruim lá, não vou nem dizer o nome, sabe? Sabe, daí quando falam calça curta, um monte de coisa errada. Mas o Chico Tripa, o diabo, o nosso adversário, ele tem métodos para nos destruir. E nós precisamos ter métodos para ensinar. Nós precisamos ter métodos que prendam a atenção do povo, né? Uma coisa que no começo eu me errava muito nas pregações é o quê? Você entregar aquela revelação no começo da mensagem. Sabe, Deus te deu uma revelação ali e você já chega naquele apavoro, naquela ansiedade, entregou a melhor frase da mensagem no primeiros 5 minutos. Depois fica embromando. Então o segredo é você saber, né? Você saber ali um exemplo, Velho Testamento. Eu comento muito com o pessoal quando a gente ministra numa aula de teologia. Se você souber ali uma introdução básica de Saul até a história dos reis, até a divisão do reino, você tem uma introdução de 10 minutos e vai prender esse povo o que é que vai sair daí, né? E é muito bom quando a gente está pregando ou outros pregadores estão pregando e ele lê o texto, aquele que está ali só ouvindo naquela noite vai dizer assim, para que lado que ele vai, para que direção que ele vai, né? Dependendo do texto, a gente conhece um pouco o texto e fica pensando, ele vai para esse lado, vai para esse lado. Daqui a pouco o Espírito Santo leva ele para o outro lado. O que vai sair dali? E aí que a gente cria uma expectativa, né? Então esse eu acho que é um grande segredo, você saber qual é o objetivo da sua mensagem e segurar, e prender a atenção, não entregando o ouro para o bandido já de cara, como diz o ditado, né? Você pegar e deixar esse desejo de quero mais até o final. Então, se tem uma mensagem aí de 40, de 1 hora, a gente tem que deixar algo para o final para que eles cheguem lá e entendam a palavra de Deus. Nós estamos já com, vamos dizer assim, metade daquilo que a gente já foi previsto sobre nosso tempo. Acredito que nós estamos com uns 30 minutos, 35 minutos. Eu quero fazer uma pergunta. Que eu acredito que talvez possa estar no seu pensamento, uma pergunta que possa estar chegando nos comentários, e após essa pergunta a gente vai passar. Eu quero pedir para a irmã Mirelle já preparar uma pergunta para colocar na tela, de repente algum irmão que nos enviou, e essa pergunta eu acredito que vai servir muito para os líderes, para os pastores que estão iniciando, que estão assistindo, a nós que estamos aqui. Mas é uma pergunta que está acontecendo. Se você analisar a igreja hoje, a igreja mudou muito, e muito rápido. Nós vemos grandes movimentos, mas poucas profundidades na palavra. Nós vemos alguns eventos com muita profundidade na palavra, mas poucas pessoas assistem, poucas pessoas sabem. É uma pergunta que talvez muitos querem perguntar, mas poucos têm coragem, e poucas pessoas querem responder. Pastor Fábio, o senhor como pastor de igreja, conhecedor da palavra, já tem uma vivência longa, já não vou dizer muito longa, mas 15 anos de evangelho. O que faz a diferença na vida do cristão para que ele se mantenha na igreja? Por exemplo, nós estamos aqui trabalhando diretamente com jovens. O que nós precisamos fazer para os jovens estarem cada vez mais querendo estar perto de Deus e não longe de Deus? O que vai segurar o jovem na igreja? Vamos dizer assim, uma palavra, a gente trabalhar mais na profundidade da palavra, criar grandes movimentos, buscar mais milagres. O que nós devemos fazer assim? Tiago, a gente tem visto muito movimento por aí, como você mesmo disse. Como que eu vou arrebanhar jovens? Como que eu vou trazer jovens? E nesses movimentos de arrebanhar,
as pessoas não estão incluindo a palavra. Esse que é o maior problema, César. Estão pensando, vamos trazer, só que em nenhum momento tem palavra. E aí quando eles começam a conhecer a palavra, e a palavra de Deus ela é uma palavra que nos afronta e nos confronta, aí eles vão embora. Eles não permanecem porque falta a palavra no momento do arrebanhamento. No momento de trazer esse povo, opa, vamos convidar, vamos fazer isso, aquilo, a gente vê tantos movimentos sem palavra. Isso não vai gerar profundidade e não vai gerar raiz. E a primeira prova eles vão embora, a primeira dificuldade eles vão embora, por quê? Porque eles vieram não por causa da palavra, eles vieram por causa do movimento. E isso é um grande problema. O que a gente precisa hoje é ensinar os nossos jovens, não só os jovens, mas a igreja do Senhor, nos últimos dias da igreja que nós acreditamos que estamos passando, é um texto que eu amo muito, que está em Ezequiel 47. O texto de Ezequiel 47, Ezequiel vê águas saindo do altar, e aparece um homem com um cordel de medir e mede 1000 côvados, 450 metros. E quando ele percebe isso, o homem mediu 450 metros e chama Ezequiel. Quando Ezequiel muda os passos, as águas abrem pelos tornozelos. Depois o homem mede mais 1000 côvados, chama Ezequiel. Quando Ezequiel muda o passo, as águas abrem pelos joelhos. Depois o homem mede mais 1000 côvados, chama Ezequiel. Ezequiel muda o passo, as águas abrem pelos ombros. E depois o anjo mede mais, o homem mede mais 1000 côvados. E a Bíblia vai dizer que agora Ezequiel muda o passo e ele tem que voltar. Porque ele diz assim, essas águas são águas que eu preciso atravessar o lado. O grande problema hoje é a gente entender como que a gente chega no profundo. Porque eu costumo até comentar, quando falo um pouco sobre esse texto, é muito normal em época de verão, na segunda-feira, a reportagem dizer assim, fulano foi mergulhar e quebrou o pescoço. Por quê? Pessoas que não conhecem a piscina, pessoas que não conhecem a cachoeira, pessoas que não conhecem o rio, querem chegar mergulhando, sem conhecer a profundidade. Pessoas que estão vivendo, Tiago, na superfície, mas que querem mergulhar. E não se mergulha sem conhecer a profundidade. O abençoado do Ezequiel andou 1000 côvados, 450 metros, com a água pelo tornozelo. Água pelo tornozelo é a gente aprender a caminhar na presença de Deus. Eu não posso querer mergulhar na presença de Deus se nem caminhar na presença dele no caminho. E após as águas pelos joelhos é uma vida de oração. É uma vida de conversa com Deus, é uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus. E depois, quando as águas vão pelos lombos, como está escrito em Êxodo, capítulo 12, quando vai ser a instituição da primeira Páscoa, é quando esse povo, quando o Senhor fala para esse povo, ei, comam a Páscoa apressadamente, cajado na mão, sapato no pé e lombo cingido. Lombo cingido para o judeu é estar preparado para qualquer situação, César. E é isso que está faltando na igreja, para o povo, para os jovens, buscarem estar preparados para qualquer situação. É como a gente canta o louvor no lance do imprevisto. Quando, irmão Fábio, que você vai estar preparado para qualquer situação? Depois que eu vivo uma vida caminhando na presença de Deus e tenho uma vida de oração. A partir do momento que eu tenho uma vida de oração e caminho na presença de Deus, no caminho que é a palavra de Deus, eu estou pronto para mergulhar, estou pronto para qualquer situação. Essa profundidade que Ezequiel contemplou a ponto de mergulhar na água, e a água é a palavra, né? Eu vejo Deus preparando um ensinamento para a igreja. Porque se a igreja andar na presença de Deus, viver uma vida de oração, estar preparado para qualquer situação, é só mergulhar. E quanto mais profundo a gente for, mais comunhão e mais a gente vai entender a cada situação que vier sobre as nossas vidas. Então, o que falta para nós é profundidade. Profundidade na palavra vem através de caminhar na presença de Deus. Profundidade na palavra vem através de oração, de estar preparado. Quanto mais profundo,
mais protegido a gente vai estar. E tudo que se levantar vai cair por terra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até esse texto fala muito comigo. Quero aqui contar um breve testemunho. Uns anos atrás, nós havíamos assumido a liderança aqui do Jardim Sabarai, nós estávamos preparando um congresso, né? Nós tínhamos uma previsão de congresso para o final do ano e foi, na época, o pastor escolheu o pregador, conversou com o pregador e falou para mim: Thiago, você pensou num tema? E daí eu falei assim: pastor, eu tive um sonho. E ele falou assim: então me conta esse sonho, tem a ver com a palavra? Eu falei: tem. E fui abrir ali em Ezequiel 47. E eu me via nesse texto de Ezequiel como Ezequiel. E eu falei, contei essa história para o pastor, ele falou assim: então, é esse texto. Vamos mandar para o pregador e vamos deixar Deus usar ele, né, através desse texto. Só que infelizmente, eu não sei se nós oramos um pouco para escolher o pregador, porque ele não pregou no tema. Mas acontece, né? Nós estamos falando de aprofundar a palavra e também é um erro nosso, muitas vezes, nós como líderes, nós como pessoas que vamos convidar, não, o pastor Fábio já falou, nós precisamos pensar em quem convidar. Então, sobre isso daí, Deus tem falado muito conosco. Através dessa palavra, eu creio que você que está ouvindo, ao César também, aos irmãos que estão aqui conosco, Deus já tem falado fortemente aos corações, a você que está assistindo. Eu creio que Deus tem colocado uma nova visão sobre a tua vida, sobre aquilo que você pensa na palavra. Se talvez você tenha o mesmo pensamento que nós, o mesmo pensamento que o pastor Fábio, você está se alegrando, você que talvez tenha um pensamento um pouquinho diferente e está entendendo acerca da palavra, a importância de se aprofundar mais, continue assistindo esse vídeo, se for necessário rever esse vídeo, para aprender mais. Nós vamos neste momento, antes de entrar nas perguntas online, eu quero pedir ao irmão Gessé para estar fazendo, de repente, um hino, ou ao César estar louvando o Senhor com um hino. Deixar o Gessé música. Se o pastor Fábio quiser se esticar. Eu posso fazer uma pergunta bem rápida com uma resposta? Amém. Viver para Cristo ou morrer por Ele? Viver para Cristo. Amém. Por que viver para Cristo? Eu acredito que seja a mesma resposta que eu daria, porque se você viver para Cristo, você vai morrer por Ele. Exatamente. Você vai para agora. E antes do Gessé louvar o Senhor, eu quero só falar algo aqui, Thiago, que me chamou a atenção. Essa ideia que você falou, que você teve a revelação de Deus acerca do tema. A gente está vendo, irmãos, em algumas situações, crentes trazendo um versículo bíblico. Cada um traz um versículo bíblico e coloca numa salva. E aí agora vamos escolher o tema. Tirar sorte. Esse versículo aqui vai ser o tema. Irmãos, depois de Atos capítulo 2, é tudo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu já fui pegar em alguns congressos, que o tema não tem nada a ver com nada. Sabe? E como é que vai pegar? E aí pega no tema, mas tem texto que não tem nada a ver com aquele congresso. Não, mas foi escolhido, é que esse aqui foi a irmã fulana de tal, que dá o dízimo maior que trouxe. Está amarrado em nome de Jesus, irmãos. Vamos orar. O Espírito Santo, que conhece a igreja, ele com certeza ele vai te dar uma direção para o teu congresso, para o tema do teu trabalho, e eu tenho certeza que você não será confundido. Amém? Amém. Amém. Nós estamos tudo ao vivo aqui, nós vamos chamar o Gessé para vir aqui, nós vamos tomar um olhar. Vamos fazer um rodízio aqui na frente. O irmão Gessé, fique à vontade, irmão Gessé. Continue assistindo, irmãos, que agora vocês vão ver. Aí o músico não é eu, velho. Vamos lá. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. E quem souber aqui do nosso estúdio improvisado pode nos acompanhar. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar
Vamos lá. Vamos lá, vamos. Escolha um aí que nós estamos acompanhando aqui do lado. Pode ir. Um corinho? Pode ser um corinho. Eu gosto muito dos corinhos antigos. Eu estava lembrando outro dia de fazer uma. É que nós estamos velhos, né? Obrigado, Gessé. Deus abençoe. Sempre o Gessé vai estar aqui participando com a gente, entendeu? Porque, irmãos, a hora que a gente tiver com tudo liberado, né? Se Deus quiser, essa doença passa logo, a gente consegue achar a cura aí. Nós não, né? Mas as pessoas que são responsáveis por isso, que a gente vai fazer esse programa com plateia, com banda. Então vai ser um pouquinho diferente, nós vamos evoluindo. Por enquanto nós estamos mais câmera, talvez. Estamos com a água no tornozelo, né? Então daqui uns dias a gente vai estar aí, talvez com a água já no joelho, melhorando, aperfeiçoando, porque nós também ficamos nervosos aqui, né? A Gessé também, toda a experiência que tem, fica nervoso de entrar na frente de uma câmera aqui. Mas vamos continuar, irmãos. Daqui a pouquinho a Mirelle já está colocando algumas perguntas. Eu estava dando uma olhada, ele tem algumas perguntas bem interessantes. Então, já vai se preparando, hein, pastor? Porque não vai ser fácil. Graças a Deus não sou eu que estou respondendo. Antes de nós entrarmos nas perguntas que os irmãos nos mandaram, eu quero aqui reforçar os irmãos, você que está assistindo pelo Facebook, ao vivo, nos ajude, vão compartilhando os vídeos, vão enviando para as pessoas que vocês sabem que é necessário eles estarem assistindo. Marque as pessoas nos comentários. E as pessoas que estão assistindo pelo YouTube, eu peço para vocês, como dizem os youtubers, né? Ative o sininho, curtam, compartilhem, para que o canal dos Jovens Vencedores, que é o canal qual a gente abriu para este trabalho, qual vai ser também a transmissão dos futuros trabalhos, para que ele venha estar crescendo e mais vidas sejam alcançadas. A gente sabe que o mecanismo do YouTube, ele nos ajuda, mas também ele é um pouquinho difícil. Se nós tiver 1000 inscritos, a gente consegue fazer uma transmissão ao vivo através do celular. Se a gente não tiver, a gente tem menos recursos. Eu quero pedir aos irmãos estejam curtindo, se inscrevendo, pedindo a outros irmãos, aos jovens aqui do setor número 5, eu peço a vocês estejam enviando os vídeos aos demais irmãos, independente se vocês são daqui de Ponta Grossa ou são de outras cidades, estejam nos ajudando para que este trabalho continue crescendo e propagando a palavra do Senhor. Amém? Amém. Quero pedir a irmã Mirelle colocar lá na tela. Não, Thiago, hoje Eu vou ficar responsável pela leitura. Nós fizemos uma mudança de cenário aqui do programa passado e hoje eu vou estar lendo ali as perguntas. Eu vou revelar que o segredo, irmãos, que o Thiago estava com a cabeça na frente da tela. Então, a primeira pergunta é assim, Pastor Fábio, o senhor foi inspirado por uma missionária e hoje como o senhor se sente sendo inspiração para muitos jovens? Nossa, que bom! Eu me sinto muito orgulhoso, né, de poder saber que alguém se espelha em nós, na forma de pensar, na forma de agir, de como fazer a obra do Senhor. Me alegrei muito, Thiago, aqui, porque no ano passado Deus nos honrou com uma oportunidade de ministrar na Escola Bíblica de Jovens do Campo. Então ali para mim foi uma resposta de Deus para o meu ministério. Deus honrando na sua própria terra, né? Como diz
o texto bíblico que o profeta na sua própria casa não tem valor, e ali eu vi o aval do nosso pastor, presidente, pastores setoriais, nos honrando com essa oportunidade para a glória de Deus. Poder ser uma inspiração para outros jovens, eu acredito que é Deus nas nossas vidas, né? Eles poderem olhar para a gente e falar, eu quero ser um pouco o que ele é, quero ser melhor do que ele é. Eu lembro de um pastor que uma vez eu falei para ele, pastor, eu quero ser igual a você. Ele falou, irmão Fábio, você vai muito além, né? E isso que eu acredito que, para você que se olha que, irmão Fábio faz isso, aquilo outro, a gente não sabe nada, né? Mas o meu desejo é que você vá muito além do que, se eu sei um pouquinho, que você vá muito além para a glória de Deus Pai, porque a gente precisa entender que essa é a palavra de Deus, né? Eu costumo dizer que eu sou muito tímido, Tiago. Eu sou tímido demais quando tenho que falar para alguém. Quando eu falo assim, quando é para falar da palavra, a vergonha vai embora, tudo vai embora. Mas a partir do momento que a gente entende que é a palavra de Deus, e a própria Bíblia diz, abre a tua boca que está encherei, então a gente entende que é Deus que fala através das nossas vidas. E é muito bom ser um exemplo para alguém, né? Eu vejo Paulo chamando a atenção de Tito e falando para Tito assim, Tito, em tudo seja exemplo, em tudo, né? E a palavra exemplo é no original da ideia de matriz para impressão. É a mesma coisa quando a gente os pontagrossenses falam assim, vamos tirar um xerox, né? Vamos tirar um xerox, tirar uma cópia. E você pega ali a matriz, um exemplo de um documento, e pede 10 cópias da matriz. As cópias têm que ficar iguais à matriz. E o exemplo tem que ser aquilo que verdadeiramente a gente tem que ser correto, né? Tem que ser algo que fique estampado nos outros, né? Mas eu entendo muito isso, porque Paulo fala assim para Tito, Tito, em tudo te dá exemplo, para que nada possam falar de mal de nós. Isso é muito complicado. Quando eu me torno um discípulo de Jesus, quando eu fizer algo errado, eu não estou sendo envergonhado só, eu vou estar envergonhando a Cristo. Quando a gente decide pegar alguém como líder, como mestre, para a gente seguir, Paulo diz, ei Tito, cuidado, faça tudo e dê exemplo em tudo, para que ninguém possa falar mal de nós. Paulo podia muito bem, César, falar para que ninguém fale mal de você. Mas ele chamou a atenção para ele e disse, porque se você fizer algo errado, eles vão olhar para quem te ensinou. Então, nós precisamos entender isso, que quando a gente se torna um discípulo de Cristo, a gente tem que saber onde pisa para que o nome de Cristo não seja envergonhado. Então, é uma alegria para a gente poder saber que alguém está se inspirando nos nossos passos, na nossa caminhada. Amém. Muito boa a pergunta, né? Muito boa. É algo que até muitas pessoas questionam. Antes de nós adentrar na próxima pergunta, muitas pessoas já questionaram acerca do texto que Paulo fala. Ser depois meus imitadores. Muitas pessoas trazem isso aí como algo ruim, sendo que é algo muito bom. As pessoas olharem para nós e verem a Cristo. Esse é o intuito do Evangelho. Uma frase que eu gosto muito, acredito que você que está assistindo, os irmãos que estão aqui já ouviram demais essa frase, mas é que a frase diz assim, que nós somos a Bíblia, que muitas pessoas não poderão ler da forma física, as pessoas vão ler a Bíblia em nós. Sim. Então, se nós não for exemplo, alguma coisa está errada. Outra frase, né, que a gente ouve muito aí, vê nos status, não desista, alguém está se inspirando em você. Porque muitas vezes, né, a gente serve de inspiração sem saber. Sim, verdade. Mas Deus sabe todas as coisas. Amém. Próximo pergunta. Pergunta é a seguinte: ler livros com bases bíblicas ajudam no conhecimento bíblico? E quais seriam os livros que o pastor indicaria? Isso é bem interessante, né? Cuidado! É verdade, tem que ter muito cuidado com aquilo que eu mesmo já comentei aqui, né? A gente tem que procurar livros, os livros eles nos auxiliam em algumas informações, mas eu continuo dizendo para todos aí, as maiores informações vão estar na Bíblia Sagrada, porque a gente pode correr um grande risco
de pegar livros de autoajuda e se esquecer que a ajuda vem do alto, né? Então a gente tem que se cuidar muito bem quais são os livros que a gente está lendo. É bem verdade que a partir do momento que está numa certa profundidade com Deus, um certo conhecimento, pelo menos das doutrinas bíblicas, é óbvio que é muito bom eu ler livros que vão contra o meu ponto de vista, né? Mas se eu começar a ler livros para me alimentar, ainda estou no leite materno, como a Bíblia vai dizer, e pego livros errados, eu posso se tornar um teólogo sem a graça de Deus, né? Pedro vai escrever ali no texto de 2ª carta de Pedro, capítulo 3, para crescer na graça e no conhecimento. Então eu tenho que manter uma vida de comunhão com Deus e buscar o conhecimento da palavra, que Oséias também nos ensina que é para prosseguir no conhecimento do nosso Deus. Mas a gente tem que ter muita sabedoria para saber quais são as bases bíblicas que a gente vai estar usando, né? Porque a gente vê, irmãos, tem uma frase para todo mundo que estuda a palavra, que texto sem contexto vira pretexto. Então isso a gente tem que aplicar sempre. Vai no contexto do livro que você está lendo, do capítulo, do versículo que você está lendo, para entender o que está acontecendo. Para que você não venha pegar uma base bíblica errada e aplicar de forma errada. E a pergunta ali, ler livros com bases bíblicas ajuda no conhecimento bíblico? É óbvio que ajuda, mas eu não posso ficar preso neles. É a mesma forma, quando eu estou ali preparando um esboço para ministrar a palavra, eu não posso ficar preso no esboço. Eu preparo, eu estudo, mas eu preciso totalmente depender do Espírito Santo de Deus. Outra pergunta: e quais seriam os livros que o pastor indicaria? Para nós assembleanos, eu indico os livros da CPAD, né? Casa Publicadora Assembleia de Deus. Você não vai estar caindo em nenhuma heresia, né? E todos os livros ali são indicados, tem teólogos que examinam eles antes de publicarem, para ver se não está ferindo nenhum princípio que a gente acredita. A partir do momento que eu e você estivermos em uma certa profundidade bíblica, aí sim você pode ler livros que vão contra o teu princípio, contra os nossos princípios, para você ter aí um comparativo, né? Aí você pode ler sim outros livros, outras editoras sem nenhum problema, mas a princípio você precisa saber o que está lendo. Tanto é que numa certa época no catolicismo, nos livros, em todas as edições, na primeira capa vinha escrito nihil obstac. Isso significava o quê? Nada impede. Ou seja, os católicos só poderiam comprar livros quando haviam essa escritura nessas publicações. Aí os padres liberavam para os católicos estarem lendo, porque aquilo não afetaria o princípio e os dogmas deles lá. Aproveitando, quero aproveitar essa pergunta. Nós aqui no Jardim Sabará, principalmente no setor número 5, nós trabalhamos com o CETADEP, né? O pastor Fábio também trabalha lá. A gente dá aula tanto no básico quanto no médio. E, por coincidência, né? Um dos últimos questionamentos nossos era falando sobre livros, sobre o que ler, e a gente falou a mesma coisa. Eu quero aproveitar essa pergunta que nos enviaram. Eu quero pedir a opinião do senhor, pastor Fábio, sobre a respeito de livros não cristãos, acerca se nós devemos ler, se nós devemos utilizar para estudo, se nós não devemos, porque tem tudo a ver com o nosso tema, né? O estudo da palavra. Será que eu posso pegar um livro lá, não sei, outra coisa lá, outra religião, qualquer outra coisa, eu ia falar utilizar? sobre isso até, Thiago, porque assim, o pastor Fábio, para quem não sabe, ele já vendeu livros. Sim. E eu até me surgiu essa curiosidade, você se preocupava quando ia vender um livro, vamos dizer, eu pegava simplesmente lá e ia, não, eu tenho que vender uma quantidade X de livros. Ou você se preocupava com um assunto, alguém escreveu, né? Isso é muito interessante, porque às vezes a gente pode estar, vamos dizer assim, por mais que seja o teu trabalho, vender, você não quer prejudicar ninguém espiritualmente. Exatamente. Sim.
Tiago, quanto a isso, a ler livros que não somam, eu quero responder com um versículo bíblico. Amém. Se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude nisso, e se há algum louvor nisso, pensai. Amém? Então assim, tudo que é bom, tudo que produz louvor, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor nisso, pensai. O que Paulo está falando aos irmãos da cidade de Filipe? Ocupe a sua mente com coisas boas. O pensamento é a estratégia da ação. É ou não é? Quando eu estou pensando, quando você olha para alguém, a pessoa está parada, você diz: ei, o que você está fazendo? Eu estou pensando. A gente diz assim, que está inculcado aí, né? Está pensando, está matutando alguma coisa, está planejando algo. Então, tudo que eu estou ouvindo aí, os jovens já podem perguntar: irmão Fábio, será que eu posso ficar escutando músicas mundanas? Produz algum louvor isso? A pergunta é essa. Você me pergunta, eu te respondo. Produz algum louvor? Isso vai gerar qual o pensamento em você? Qual é o pensamento que vai gerar em você em ver filmes de terror? Filmes que vão contra princípios bíblicos? Essa é a pergunta. Paulo respondeu, com certeza, na época já tinha muitas perguntas, né? Pessoas perguntando, e falou: pense, ouça, medite naquilo que produz louvor, naquilo que você precisa pensar, naquilo que vai gerar uma ação boa. Então eu vou ficar escutando louvores, vou ficar escutando estudos, vou ficar escutando ministrações, pregações, eu vou ficar meditando naquilo que produz louvor. Eu acredito assim, você poderá estar perdendo tempo, né? Se estiver lendo os livros que não vão somar na sua vida espiritual, na sua caminhada. É claro que você pode ser um livro aí para a sua formação profissional, não estou falando disso. Eu estou falando de alguns contos por aí, algumas outros livros que possam afetar a tua vida com Deus. Você precisa, por exemplo. Era mesmo que eu ia falar. Sim, totalmente. Você às vezes se estica pela história, sim, né? E não tem nada de Deus, não acrescenta nada na vida de ninguém e só serve para dar dinheiro para alguém. Essa é a verdade. E é muito interessante, essa pergunta nos traz uma série de questionamentos até, porque a Bíblia nos fala que a gente pode fazer o que a gente quiser, só que tem coisa que não edifica a nossa vida. Sim. Tem coisa que, todas as coisas são listas, mas tem coisa que não cabe a nós cristãos fazer. E esse é um dilema. O líder, o pastor, ele fala para o jovem, não escute música. E o jovem fala assim: mas por quê? A gente explica e fala e acredita. Inclusive, irmãos, esse é um dos temas vai ser, né? Um dos temas vai ser sobre música. Nós vamos falar sobre isso porque a música é uma das artes que mais nos influencia. Exatamente. Então tome cuidado com o que você ouve, né? Tome cuidado com o que você canta, tome cuidado com o que você assiste. E aquilo que você lê automaticamente. Uma coisa muito interessante, eu lembro que quando eu era jovem, muito tempo atrás, sabe? Eu sou da década de 80, hoje eu estava conversando com alguns irmãos e eu falei: eu sou da década de 80. Já estou caminhando para os 40, né? Porque eu já passei dos 30. A minha esposa fala que a gente não é jovem, mas a gente tem que se comportar como o pessoal dos 30 e 40. Mas eu lembro que na minha juventude, a questão dos livros, a classe toda, ali um ou dois ali que lia algum livro, mas não era tão inspirado a ler livros. Nós não nascemos num lar cristão, mas eu não lembro assim também de jovens que eram evangélicos, que liam bastante. Mas eu vejo agora, a juventude que saía, os adolescentes, eles leem muito. Isso é uma prática muito boa. Mas eu quero reforçar aquilo que o pastor Fábio falou.
cuidado com aquilo que você lê. Pode ser que seja uma história muito chamativa, muito atrativa para os seus olhos, muito bom de ser ouvido, mas cuidado. Ela pode conduzir você a coisas que não é para te conduzir. Sim. Se você lê, por exemplo, igual o irmão César citou sobre Harry Potter. Harry Potter é um bruxo, fala muito sobre artes místicas, fala muito sobre essas coisas, e a gente sabe que isso daí é totalmente contrário àquilo que a gente prega, o que a Bíblia fala. Então nós sempre vamos tomar muito cuidado acerca disso. Pergunta na tela. Acho que essa é a mesma. Quero pedir para a irmã Mirielle colocar a próxima pergunta para a gente dar uma continuidade no nosso debate aqui. Continue perguntando, irmãos. O nosso tempo passa rápido, mas nós estamos, para mim, faz 10 minutos que eu estou aqui. Não sei você. Vamos para a próxima pergunta. Pastor Fábio, acredita que existe uma guerra espiritual devido a muitos cristãos não buscar se aprofundar na palavra de Deus? Essa é uma pergunta muito interessante. Guerra espiritual, mas principalmente por não buscar a palavra, não buscar se aprofundar na palavra de Deus. Existe uma guerra acerca disso? Sim, com certeza. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, Tiago, quanto mais a gente aprende a palavra do Senhor, mais forte a gente se torna, né? Mais preparado a gente se torna para todas as circunstâncias da nossa vida. Então, o adversário, ele vai tentar lutar contra quem? Contra os mais fracos, né? Ele vai tentar derrubar aqueles que não têm estrutura, aqueles que não têm base bíblica, aqueles que não têm fé. E a Bíblia vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A necessidade que nós temos de ouvir a palavra de Deus. Existe uma guerra espiritual devido a muitos cristãos não buscarem, sim. E além de haver essa guerra espiritual, eles se tornam presas fáceis do inimigo, porque não tem base bíblica. A Bíblia vai nos dizer várias vezes que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, é o nosso princípio da palavra de Deus. Volto, mas a frase. O que aconteceu? Pode voltar a frase. Amém, irmãos? Dá uma pausa. Pode retomar, pastor. Aqui com base então em Gálatas, só para a gente entender aqui, Paulo estava muito preocupado com isso, porque pessoas estavam se movendo facilmente da palavra, né? Então, em outro texto, Paulo vai dizer que a gente não pode se mover facilmente, quer por carta, por epístola, ou por revelação, ou por espírito. E aqui aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, Paulo vai dizer: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja nada. E Paulo vai confirmar o que ele escreveu no versículo 8, ele vai confirmar no versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Ou seja, essa guerra espiritual que nosso adversário vai se levantar contra as nossas vidas, com certeza ele vai lutar contra aquele que não tem base bíblica, não tem princípios. Hoje, quais são os cristãos que são enganados? Aqueles que não se aprofundam na palavra de Deus. Vai ver se um aluno assíduo da escola bíblica por qualquer vento de doutrina. Não. As pessoas que têm costume, princípios bíblicos na presença de Deus, aprendizado da palavra de Deus, vida de comunhão com Deus, o diabo se levanta, mas não vai obter êxito. Por quê? Porque essa pessoa, ela está firmada na palavra de Deus. Então a batalha espiritual acontece, é claro que acontece. E com certeza o diabo, como nós já falamos aqui, ele vai usar os seus métodos, ele vai buscar as pessoas fracas. As pessoas que não têm certeza daquilo que professam, daquilo que elas guardam. Como diz a palavra do Senhor aí, qual é o motivo da sua esperança? O que é que alimenta, como se eu fosse fazer a pergunta para você agora, né, Tiago? O que é que alimenta a tua fé? O que faz você continuar crendo que Jesus vai voltar a buscar a sua igreja? Então nós temos um princípio. Nós temos, César, uma base da palavra de Deus que nos garante
Então, quanto mais a gente conhece, eu costumo dizer que quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe que não sabe nada. Porque essa palavra é viva e eficaz, é aí que está o desejo que o Espírito Santo coloca em nosso coração de conhecer mais a palavra de Deus. E é isso que o Senhor, nosso Deus, quer colocar no coração dos jovens. Os jovens não são o futuro da igreja, os jovens são o presente da igreja. E eles precisam buscar essa profundidade. Não viver simplesmente de uma vida superficial com Deus. Precisam buscar a profundidade na presença de Deus, da palavra do Senhor, para que quando eles saibam que tem um problema, eles sabem, isso aqui não é de Deus. Eu lembro de um ensinamento de um certo pastor, que ele comentava que quando as pessoas entravam para trabalhar em bancos, principalmente em caixas, eles recebiam muitas notas verdadeiras para ficar contando a manhã inteira, o dia inteiro. E alguém perguntou, mas pastor, se ele vai trabalhar num caixa, por que não dão notas falsas para ele? Aí o pastor respondeu e disse assim, ei, porque se ele conhecer muito bem o que é verdadeiro, o que é real, quando chegar o falso ele já vai identificar. E é isso que nós precisamos como pastores, obreiros e ensinadores da palavra do Senhor e aprendizes da mesma, precisamos conhecer muito bem a palavra que nós professamos. Para que a hora que vier uma vírgula errada, uma palavra errada, uma certa revelação da palavra errada, a gente venha dizer, não é de Deus e não tem mais comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Que resposta maravilhosa, irmãos. Nós ficamos muito felizes. Eu quero pedir uma pausa antes de nós fazer a próxima pergunta. Eu vou ler essa pergunta, o pastor Fábio vai pensar nessa pergunta. Mas eu quero fazer uma outra pergunta que surge neste momento. E acredito que já estava lá preparado lá no começo. Acredito que o pastor Fábio, talvez nos estudos, talvez se preparar para essa entrevista, vamos dizer assim, talvez pensou que nós ia fazer. Eu vou ler ali, aquela ali, os irmãos guardam ela, o pastor Fábio já vai meditando enquanto vai respondendo a próxima. Eu vou ler ali. Pastor, como não se frustrar diante de uma geração que não quer buscar profundidade na palavra? Então nós vamos falar sobre a juventude atual, né? Mas antes dessa resposta, antes do pastor responder, eu quero fazer uma pergunta. Eu estava hoje no Facebook e até eu conversava com a minha esposa que eu busquei vários grupos, né, de jovens no Facebook para a gente estar publicando esse vídeo, para a gente, eu não sei como que a gente faz isso daí, o pessoal publica em vários grupos ao mesmo tempo, eu não sei se deu certo. Se essa palavra está chegando em você através desse grupo, eu quero agradecer a Deus porque deu certo o meu pensamento. Mas nesse grupo hoje estava uma frase assim, e a frase a gente sabe que é muito conhecida, que a letra ela mata e o espírito vivifica. O que isso tem a ver com a nossa vida? O que tem a ver com hoje que nós estamos falando? Tem a ver ou não tem nada a ver? A letra mata, mas o espírito vivifica. E agora, Sérgio, o que isso me diz? Irmãos, nós temos que entender que a aplicação desse texto ele gerou muitas dúvidas, né? Muitas pessoas dizem, principalmente uma coisa, assim, um exemplo, pessoas que conhecem a palavra de Deus, elas falam assim, eu não prego teologia. E isso me chama a atenção. Por quê? Porque eles não sabem o que significa teologia. A palavra teologia é estudo de Deus, estudo da palavra, como queiro, né? Então, se eu estou pregando, é óbvio que eu tenho que pregar teologia. Eu tenho que pregar o que está escrito na palavra. Eu tenho que pregar algo que fala sobre Deus. A letra, qual letra que mata? Qual conhecimento que vai acabar comigo? Não é o de Deus. Não é o de Deus, né? Eu preciso saber o que é que eu estou me enchendo, me alimentando. Então, essa palavra nós precisamos entender muito bem, porque quanto mais de Deus eu conhecer através da sua palavra, porque eu tenho que ter uma dosagem de conhecimento e graça. Um pastor amigo nosso disse que se a gente conhecer demais e não tiver uma vida com Deus, a gente se torna um conhecedor desgraçado. E isso é um grande problema. Nós precisamos nivelar isso aí, acompanhar o crescimento de comunhão com Deus e conhecimento com Deus, de palavra de Deus. Então, o Espírito vivifica, é claro, eu preciso alimentar, como tem aquela certa história, que tem dois lobos dentro de nós, né? A carne e o Espírito, vai viver quem o alimentar mais.
Então, se eu alimentar de letra, de conhecimento, que é a palavra de Deus, o meu espírito vai ficar óbvio. Eu vou estar sendo alimentado, vou alimentar o meu espírito. A minha comunhão com Deus vai aumentar. Então, nós precisamos fazer com que caia por terra, Tiago, esse texto da aplicação errada. Nós precisamos sim se aprofundar na palavra de Deus. Nós precisamos sim se aprofundar na palavra de Deus. E quanto mais a gente lê, e quanto mais a gente estuda, mais a gente se alimenta. Só um exemplo aqui, Tiago, que eu gosto muito. Aquele texto da mulher do fluxo de sangue. Todo mundo conhece, já ouviram várias vezes. Mas quando eu comecei a entender o verdadeiro sentido daquele texto, que aquela mulher ela não é curada quando ela toca em Jesus, né? Porque todo mundo diz, venha e campanha, 7 de quarta-feira, venha tocar na orla do manto de Jesus. Ela não foi curada quando tocou, porque esse é o evangelho que todo mundo quer. Se a gente olhar, César, para o texto de Marcos, capítulo 5, vamos ver o que? Ela tocando na orla, pensando que está tudo certo, e a primeira coisa que ela faz, vira as costas para Jesus. É o evangelho que está sendo pregado hoje, venha tocar. E o pior, Tiago, eu acredito que alguém falou, se você tocar na orla de Jesus, você vai ser curado. Alguém evangelizou ela de forma errada. Porque se alguém tivesse falando, siga Jesus, vai andar com Jesus que a tua vida vai mudar. Não, falaram para ela, toque em Jesus. Falar errado. Ensinar errado, evangelizar errado. Ela veio, tocou, virou as costas e estava indo embora. Televisou, para tudo aí. Opa! Quem tocou? Aí a Bíblia vai dizer que essa mulher, temendo e tremendo, aproximou-se diante de Jesus, se curvou, prostrou e disse-lhe toda a verdade. Glórias a Deus por isso. Depois disso, Jesus vai falar, filha, vai-te em paz. Não, primeiro ele diz assim, filha, a tua fé te salvou. Jesus está dizendo, a minha prioridade para a tua vida não é a tua cura, a minha prioridade para a tua vida é a tua salvação. Aí Jesus diz, filha, a tua fé te salvou. Ele diz, vai-te em paz e seja curada deste teu mal. Ela não é curada quando toca, ela é curada quando aceita o propósito e conversa com Jesus. Porque ela, depois de 12 anos com o fluxo de sangue, ela chegou diante de Jesus e teve que contar toda a verdade. E contar a verdade, a gente sabe que muitas das vezes não é fácil. Abrir o jogo e contar toda a história é confessar o erro, confessar o pecado. Mas como que a gente vai aprender isso? É lendo a palavra. É meditando na palavra, se aprofundando na palavra. Se a gente ter uma leitura superficial, a gente vai continuar pregando o evangelho errado. Tanto é que hoje, nos nossos dias, com todo respeito, nós temos pessoas que não conseguem entender ainda sobre o que verdadeiramente é o reino de Deus. Interessante o pastor falar sobre isso, é justamente que Jesus é o pastor, né? E ele não é aquele pastor que se preocupava só com a igreja cheia. Sim, exatamente. Né? Porque muitas vezes essa questão, venha, toque na orla, porque você que faz uma campanha para ver a igreja cheia. Sim. Mas não se preocupa com a salvação da pessoa. Então Jesus se incomodou, eu não quero só dar cura, eu quero salvar, alimentar. Ela vai ser alimentada e salva, né? A próxima pergunta... Só um pouquinho, César, eu quero responder para ninguém. Pode ficar à vontade. Quando Jesus... Na verdade, já foi feita a pergunta. Quando Jesus está pregando, irmãos, a pregação de Jesus não era a pregação dos últimos dias que muitos querem simplesmente agregar pessoas. Jesus estava confrontando vidas. A ponto que o Pedrão estava meio nervosão e falou, Jesus, maneira as palavras aí, que o seu discurso está muito duro. As pessoas já estão indo embora. E Jesus, com toda a sua sabedoria, falou, Pedrão, você quer ir embora também? Aí o Pedro entendeu e compreendeu o valor da palavra de Jesus, disse, falou assim, Jesus, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna?
Glória a Deus. Né? Então Jesus, como o nosso amigo César já falou, não estava preocupado em quantidade, ele estava preocupado em transmitir a palavra. E com essa resposta a gente já responde a pergunta feita pelos nossos irmãos aí. Como não se frustrar diante de uma geração que não quer buscar profundidade na palavra de Deus? Nós não podemos se frustrar. Nós precisamos continuar pregando a palavra de Deus. Jesus, com a sua sabedoria, na parábola do semeador, ele exemplificou tudo. Ele falou assim: ei, não se preocupem com o terreno que vai cair, se preocupem em lançar a semente. A obrigação ou o trabalho do semeador, o que é? Preparar a terra? Não, nessa parábola não. O trabalho do semeador era só lançar a semente. A receptividade e chegar o momento que essa semente vai começar a germinar, não depende do semeador, depende do terreno que vai cair essa palavra, do coração de quem vai absorver essa palavra. Então nós não podemos se frustrar se as pessoas vão querer continuar ouvindo a profundidade ou não. O nosso papel é pregar uma palavra profunda que toque o coração e gere conversão em nome de Jesus. Glória a Deus. Que resposta maravilhosa. Nós vamos dar sequência, nós temos bastante perguntas, temos 2 ainda, e eu creio que você está gostando desse programa. Continue conosco, continue curtindo, compartilhando, enviando esse vídeo para as outras pessoas. Nós vamos ver lá. Pastor, sabemos que existem diversas traduções para a Bíblia. Qual tradução o senhor indica para os jovens que estão iniciando seus estudos bíblicos e qual tradução não recomenda e por quê? Então, os irmãos de repente não entenderam o que eu falei, é que nós sabemos que a Bíblia não foi escrita em português. Sim. E ela foi escrita em parte hebraico, tem textos aramaico, tem texto no grego, e ela foi traduzida no português. E acredito que é essa a pergunta. Qual dessas traduções temos que foram traduzidas, qual que é a melhor para a gente estar estudando? E a segunda pergunta é qual que o senhor não recomenda para a gente estar utilizando e por que não recomenda? 3 perguntas só, né? Então, assim, a tradução que eu uso, até estou com uma Bíblia um pouco que judiada aqui, mas Só um pouquinho. é Almeida Revista e Corrigida, e acredito ser essa uma boa tradução, né, de Almeida Ferreira, e creio que ela seja mais compatível, segundo alguns estudiosos até da CPAD indicaram uma escola bíblica para nós, que essa ela chega bem mais próximo do original, né? Outra pergunta, qual que eu indico? Eu indico essa então, a Almeida Revista e Corrigida. E qual tradução não recomenda? Não que eu não recomendo, mas que ela perde um pouco da essência, é a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje. Que ela quer trazer muito os nossos dias e acaba perdendo o que nós estamos falando hoje, Thiago, a famosa profundidade. Mas o que nós não podemos deixar de fazer é quando for fazer um estudo bíblico, preparar um texto, uma mensagem, pegar várias traduções, né? Tem a Jerusalém, que é muito boa também. Você pega outras traduções e você vai começar a comparar textos, comparar o mesmo versículo com base em outras traduções, outras versões da palavra do Senhor, NVI, e aí você começa a entender mais a profundidade. Então nós temos que se cuidar do que eu não recomendo, eu particularmente não gosto, NTLH. Para vocês exemplificarem, a irmã pode até deixar escrito ali para nós depois, é em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1 a seguir, vai dizer ali: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Né? Na linguagem de hoje vai estar assim, ó: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí dá uma boa diferença, né? Então esse texto básico aí para a gente entender a grande diferença, como o nosso irmão Thiago já falou, que a gente precisa se cuidar. Porém, na hora de for preparar um estudo, preparar uma mensagem, é muito bom você pegar aí outras versões para você ter uma noção de texto e contexto melhor aí.
para a aplicação do estudo. Essa é uma resposta muito importante. Nós não estamos falando sobre comentários bíblicos ou Bíblias com um certo autor de comentário. Isso. Nós estamos falando sobre a questão das traduções. A gente sabe, tem uma tradução que a juventude tem gostado de utilizar, que é a Viva, que ela pega a NTLH e dá uma atualizada até. Então, é uma repaginada. A gente sempre fala para os irmãos, e é o que o pastor Fábio falou, buscar mais na Almeida, a revista corrigida, que parece que dá mais certo. Eu estudo com duas. Corrigida e tem essa que é um pouquinho mais atual, mas não é essa que o pastor Fábio comentou. Então a gente é bom porque às vezes se traz uma interpretação que você não entendeu. Sim. Né? O sentido da palavra, muitas vezes não do texto, né? Mas da palavra em si. Amém. Quero pedir para a irmã Mirella colocar mais uma pergunta. Acredito que é a última. Última pergunta, qual os irmãos enviaram. Para o Senhor, qual seria o texto áureo para uma vida de estudo com profundidade de um cristão? Essa é forte. Mas assim, irmãos, um texto que eu acho muito interessante está em Salmo 119 e o verso 99. Salmo 119 e o verso 99. Olha aqui o que o salmista vai dizer, Tiago e César. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Por quê? Porque medito nos teus testemunhos. Amém? Isso aqui se torna um ciclo. E posso até dizer um ciclo vicioso. Por quê? Porque aqui o salmista está dizendo que ele teve mestre. Mestre é alguém que ensinou ele. Ele aprendeu. Ele pegou. Podemos dizer que o maior objetivo de um discípulo é extrair tudo que o mestre tem para passar. É ou não é? Pegar tudo ali. Eu até tinha um amigo que falava assim: ei, você nunca ensina para o outro o pulo do gato, né? Porque o gato for ensinar para o leão o pulo do gato, a hora que o leão for dar um bote nele, ele já vai saber, vai matar o gato. Então quando o leão dá o pulo no gato, o gato opa, dá um pulo diferente, ele fala: opa, esse é o pulo do gato, esse você não sabia. Mas o maior desejo do discípulo, entre aspas, para a gente contextualizar aqui, é fazer com que o mestre ensine o pulo do gato. As artimanhas, as novidades, as profundidades. Porque enquanto eu estou aprendendo com você, Tiago, tudo aquilo que você já viveu, eu estou aprendendo. Aquilo que você levou 20 anos para aprender, eu em alguns tempos, vamos dizer assim, 1 ano, caminhando contigo, ouvindo você pregar, ensinar, eu consigo absorver todo o teu ensinamento. Só que não vai parar nisso aí, porque eu tenho todo o teu ensinamento comigo, e agora eu vou continuar meditando na palavra de Deus. Então eu pego todo o ensinamento que o César me deu como meu mestre, mas eu continuo meditando. Então futuramente eu vou ter o quê? Mais entendimento do que todos os meus mestres. Porque todos aqueles que me ensinaram, que eu já aprendi, vão ficar para trás, entre aspas, só para a gente entender aqui, eles vão ficar no nível abaixo. Por quê? Porque além do conhecimento deles, se eles passar o conhecimento deles, eu equiparo a eles. Eu fico no mesmo nível deles. Porque se eu, como discípulo, aquele que aprende com o mestre, absorver todo o ensinamento, já vai equiparar. Mas se eu continuar meditando, eu vou sobressair a eles. Esse eu acredito que é um versículo que mexe muito conosco. Esse versículo, ele nos instiga a ir mais além. É como um pastor amigo meu falou: você vai muito além. Por quê? Porque eu extraí dele, aprendi com ele, mas eu não vou ficar de braço cruzado e... Não, já aprendi com o Tiago, já aprendi com o pastor lá em 1970, e parou de estudar, não adiantou nada. Eu posso ir além do que eu já aprendi. E esse é o desejo. E a palavra se renova. E a palavra se renova. Então, irmãos, o nosso tempo aí já está se esgotando. Mas assim, como eu falei, não deu para mim, faz 10 minutos que entra aqui, mas eu percebi que já passou mais de 1h30. A gente quer agradecer a todos que participaram com a gente nessa noite.
né? Pedir desculpa aí pelo tempo, mas a gente se empolgou aqui nas perguntas e graças a Deus, como eu falei, não sou eu que estou respondendo, e é o pastor Fábio, né? Então aqui as pessoas que perguntaram, foi o Cleiton Almeida Pereira, o Gabriel Ronaldo, a Patrícia Matos, a Jéssica Mirielle, a nossa contra-regra aqui, a Débora Carregando lá do Jardim América. Então Deus abençoe você que perguntou, você que assistiu. Nossa cara aqui, 1 hora e pouco, quase 2 horas. Deus abençoe mesmo, continuem falando desse projeto, que é um projeto Firmados na Palavra, que fazem mais de 5 anos que esse projeto existe, mas a gente está retomando ele com nova roupagem e com esse programa aqui que Deus nos deu agora, que é o Diz Aí, né? Então hoje vocês ouviram falar com o pastor Fábio. Amém. Nós agradecemos a Deus por você estar conosco. Antes dele deixar uma palavra de incentivo a você, uma saudação de repente para a esposa, para os filhos, para a congregação da Ronda, a gente sabe. Antes de fazer isso, eu quero fazer menção aqui ao próximo programa. Quero pedir aos irmãos, nós vamos estar na sexta-feira que vem. O dia eu não sei, porque eu sempre me perco no dia nessa quarentena, eu não sei nem qual dia da semana que é, mas eu sei que é sexta-feira. Então na semana que vem, os irmãos, nós vamos estar divulgando nas redes sociais, e se tudo der certo, nós vamos estar falando a respeito de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Nós vamos falar acerca desse tema. Nós estamos em contato com uma psicóloga e também com um irmão que já passou por esse momento. Eu quero convidar você a estar conosco na semana que vem, estudando acerca desse assunto, aprendendo mais a palavra. E não posso deixar aqui de pedir aos irmãos, compartilhem, marquem os irmãos da sua congregação, envie esse vídeo a outras pessoas, e eu creio que vai ser de muita valia para a propagação do Evangelho. Deus abençoe a sua vida. Quero pedir ao pastor Fábio fazer uma consideração final e também já orar encerrando este programa. E na hora que o pastor Fábio encerrar, eu quero pedir a você a estar compartilhando esse vídeo. E acesse o canal. E acesse o canal do pastor Fábio. Glórias a Deus, irmãos. Louvo a Deus pela vida do Tiago, pela vida do irmão César, que tiveram a coragem de nos convidar para esse momento. Eu quero deixar aqui um texto que eu gosto muito da segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 10, diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer a cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Resumindo, quanto mais a gente se aprofundar na palavra de Deus e quanto mais crescer, nunca, jamais a gente vai tropeçar. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Juliana, pela vida da minha filha Esther e o Emanuel, uma família abençoada que Deus me deu, que são a base, que nos ajudam ali, sempre estão somando conosco no nosso ministério. Deus me deu uma família abençoada. Louvo a Deus por isso, louvo a Deus ali pela congregação da Ronda, setor de número 4, que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Nosso abraço ao pastor João Pinheiro. Deus abençoe a todos aí, em nome do Senhor Jesus. Eu sou grato por esse momento aí de conversa com vocês, e cremos que Deus falou conosco, fomos renovados e aprendemos um pouco mais acerca da palavra do Senhor. Oremos? Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer, te louvar e te exaltar. Eu peço, Pai querido, que esse programa que está indo ao ar, Pai querido, para os teus filhos, venha o Senhor de encontro à vida de cada um que vai ver e ouvir essa pregação, esse ensino, essa conversa, e o teu nome venha ser glorificado na vida deles. Pai querido, nesta noite, Pai, nós pedimos que haja um desejo de profundidade na tua presença, um desejo de profundidade na sua palavra, que o seu nome, meu Deus, seja glorificado. Querido Espírito Santo, faz a sua obra, realiza o seu projeto, é o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Este é o programa Diz Aí, do setor de número 5, dos Jovens Vencedores. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.